Muito boa noite e cá estamos nós de novo com mais um programa Basta Crer. E hoje é dia que nós temos uma rúbrica que se chama Hora da Família. Entretanto, se você tem um pedido de oração, você pode ligar para nós através do Skype, através do número de telefone mesmo, o Skype, através do WhatsApp, que é o mais 351 912 895 800, ou então telefone mais 351 211 908990. Liga para nós se você tem um pedido de oração para a sua família, para alguém que está doente, qualquer que seja o assunto, porque no final deste programa eu vou orar para si e Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Entretanto, vamos agora começar com uma música muito alegre, porque no final da conta é um dia muito alegre que Deus nos deu. Vamos lá! Justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca dos justos profere a sabedoria. A sua língua fala o que é justo. No coração tem a lei do seu Deus. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca dos justos profere a sabedoria. A sua língua fala o que é justo. No coração tem a lei do seu Deus. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Começamos com esta música de louvor. Sabe, a Bíblia fala para que nós louvamos a Deus. E se eu só abro a minha Bíblia no final dos Salmos, quer dizer, uma atrás da outra. É louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Você está a viver, então são horas de você louvar a Deus. Isto é em Salmo 146. Depois também diz, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Depois também diz, louvai ao Senhor, desde os céus, louvai-os nas alturas, louvai a todos os seus anjos, todos os seus exércitos, toda a gente. Então, é isso mesmo que nós vamos fazer, porque quando nós louvamos a Deus, é uma coisa maravilhosa, porque Deus passeia no meio do louvor do seu povo. E talvez você está a passar por um momento que você está mais triste, está mais cansada, está irritada, está com qualquer... Pode não estar assim tão bem, está cansada. Então, quando louva a Deus, sabe, a força de Deus entra dentro de nós, porque Deus entra. Deus entra com sua alegria, sua paz. Então, vamos agora mesmo louvar a Deus. E a música que nós vamos cantar é Ele é leão da tribo do Jordão. Explica lá o que é que isto é. Ele é o leão, a Bíblia compara Jesus como o leão. Na verdade, o leão é o rei da selva, mas Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, ele, Jesus, é o leão da tribo de Judá. E isso nós vamos cantar. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da
ti. Eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia. 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 Cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva que sai dentro. Cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, Ele vive mesmo. E agora nós vamos ouvir uma música que diz: eu tenho é fé. Sabe, a fé não é uma coisa religiosa. Fé, na verdade, é uma força. É a força que traz até nós a vitória que nós precisamos, a solução de qualquer problema. E eu tenho fé que vence o mundo e esta fé está dentro de mim. E como que vem esta fé? Esta fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, neste programa, você está a ouvir a palavra de Deus, está a ouvir músicas, cantar músicas, e fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, isso quer dizer, você está a ouvir, vai ficar com fé, então vai vencer o mundo. Vamos lá, é isso mesmo, né? Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mas que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Tu tens a fé que vence o mundo dentro de ti. Oh, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé, Glória a Deus. Então você tem esta fé, eu tenho esta fé, nós temos esta fé dentro de nós. Então nós vamos vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, nós vamos vencer. Entretanto, nós agora vamos cantar uma música que é uma música da adoração. Adoração é diferente do que louvar, porque quando nós louvamos é muita alegria, dizemos as coisas que Deus fez e estamos contentes que Ele nos dá alegria, todas estas coisas. Mas quando nós falamos
da adoração é diferente. A adoração é uma coisa que vem do nosso coração. Na verdade, é eu cantar para Deus. Não é para outra pessoa dizendo o que é que Deus fez na minha vida, mas é eu falar, cantar para Deus. Tudo o que Ele fez na nossa vida, as coisas que Ele tem feito e agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez na nossa vida. Então, na verdade, é uma coisa muito pessoal. E às vezes uma pessoa pensa, eu não tenho muito jeito para cantar, é melhor eu não cantar. Canta. É muito importante que você canta, especialmente música da adoração. Porque Deus procura aquele que está o adorar. Ele procura você a adorar Ele. Então agora mesmo, você vai fechar os seus olhos. Você pensa em Deus, pensa na sua salvação, pensa em tudo que Ele já fez na sua vida. E vamos então adorar ao nosso Deus. O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é a tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim, e o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é a tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim, e o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é a tua presença, Senhor. Formosa é a tua presença, Senhor. Formosa é a tua presença, Senhor. Aleluia. Deus é muito bom e quando nós o adoramos, Ele vem ter conosco e nós sentimos a sua presença. E sabe, é maravilhoso quando Ele vem, porque aí tudo que não é de Deus sai. E Deus vem com a sua paz, a alegria. Ele nos encoraja, Ele nos dá esta força. E nós vamos conseguir tudo e mais alguma coisa, porque Ele está ao nosso lado. Entretanto, hoje nós temos um convidado. E o convidado está pertinho de mim e já está a vir. Vem de muito longe. Não, está perto. É aqui o Sandro. Então, Sandro, como que vai? Tudo bem, Bispo? Como vai a mulher? Também vai bem. Como que vai o filho? Muito bem Está também. a crescer? Sim, está a Já crescer. dorme à noite? Sim, sozinho. Ah, sozinha, ainda Na caminha bem. dele, sim, sozinho. Está bem. Então, você tem um testemunho, alguma coisa para dizer? Sim, eu queria falar, né, não da forma como eu me converti, porque eu cresci na igreja, mas pela forma como eu me firmei. E acho que é importante, né, porque muitas pessoas crescem na igreja, mas às vezes nem todas estão firmes. Sim. E eu lembro-me Sim, quando... e às vezes uma pessoa que cresce na igreja pensa que não tem testemunho nenhum, Exato. porque, olha, Sim. cresceu na igreja. Pronto. Sim. Então, pronto, eu sempre fui à igreja, neste caso em Alvalade, mas era sempre na sombra da minha mãe, ou seja, a minha mãe acabava por ir, ou a minha avó, eu também ia, os meus tios também são pastores, ou seja, eu ia à igreja, sim, mas não era uma iniciativa própria ou eu não ia por coração, pronto, ia porque a família ia e toda a gente na família, ou quase toda a gente ia. Só que eu não estava firme na igreja, não me envolvia com os jovens, por exemplo, não conhecia praticamente ninguém, sentava-me sempre atrás, quando terminava a reunião ia embora. Então, é quase uma religião, não?
Quase, sim, Quase, sim, né? sim, Vamos podemos lá, dizer pronto. isso. Acreditava em Deus, mas Sim, pronto, é sim. mais ou menos isso. Exato, mas na escola eu não defendia a Deus, eu não marcava uma posição muito forte sobre o Evangelho, então eu vivi assim durante algum tempo. Até que houve uma altura em que eu comecei a dedicar-me ao futebol e comecei a dedicar-me a sério, só que eu começava a sentir que eu não ia conseguir sozinho. Então eu comecei a firmar-me mais na igreja, porque eu tinha um alvo, que era jogar futebol, e eu sabia que Deus me podia ajudar. Era uma coisa, era um interesse. Era um interesse. Sozinho não vou conseguir, eu vou precisar da ajuda de Deus. Vamos Exato. então, pronto, ver onde que Deus Foi está um para que Ele me ajude eu cumprir o meu alvo. Exato, mas Ok. foi um bocado por aí, porque as lições na altura eram sobre escreva o seu futuro, Sim. sobre conquistar os alvos, e eu quando fui à igreja e comecei a perceber que bem, eu podia ter a ajuda de alguém para conquistar o meu alvo, eu comecei a firmar-me, mas foi mesmo a sério. Comecei a ouvir os CDs em casa, Sim. começava a ler os livros, ia às reuniões, e algo que ajudou muito foi que na altura em Alvalade, o departamento de jovens eles tinham feito uma coisa que era o seguinte: quando as pessoas saíram da igreja, eles viam sempre as pessoas que desconheciam, ou seja, quem não era conhecido, e eles falavam. Então, uma vez eu saí da igreja, de Alvalade, e apanharam-me e disseram: então, como é que tu te chamas? Eu disse: "Eu sou o Sandro." Como tu te chamas, quer dizer, desde sempre na igreja. Mas não me conheciam, mas eles não me conheciam. E como viram que eu era jovem, perguntaram-me como é que eu me chamava, se eu ia à igreja com alguém, disse que ia à minha mãe, com a minha mãe, e etc. E Então, é a eles... primeira vez que vem à igreja? Quase. Não. Então, mas foi assim, eles Sim. fizeram uma abordagem, ficaram com o meu número, foram muito chatos, porque desde ok. aí Sim. eu recebia várias mensagens para ir às reuniões de jovens em Alvalade. Depois, na altura, era a época de convenção e preparava-se um teatro. Eles também me convidaram para participar no teatro. E eu... você ia, não ia? Sim, eu ia. Porque sentiste, fazia parte de Deus. Pronto, Aí já ficar- não. Aí já era foi Deus que me mudando. estava a apanhar. Ok. Pronto. Então eu comecei a participar e a envolver-me, neste caso na igreja, no departamento de jovens e depois mais tarde no resto. E o que aconteceu foi que naquilo que eu queria que era o meu alvo, que era jogar futebol, Sim. as coisas começaram todas a correr muito bem. Correr bem. Muito Ok. bem, muito bem, porque tive uma boa proposta. Na altura havia alguém que era chamado empresário que quis apostar em mim, quis ficar com o meu nome. Então as coisas começaram a correr muito bem. Só que quando as coisas começaram a correr muito bem para o futebol, que era o que eu queria, eu comecei a ter um desejo de servir mais a Deus. E eu fiquei muito confuso, porque eu pensei: então como é que Deus me ajudou a chegar aqui? E realmente eu tinha tudo o que eu estava a colocar como alvo, mas depois eu já não estava tão completo ou tão realizado naquilo que eu queria, que era o futebol. Então tive várias propostas. Na altura aceitei uma delas, tive que ir para a Madeira, para o Funchal, fiquei lá um tempo, que era uma proposta. Só que eu fiquei lá e era durante uma convenção, acho que era Fogo de Deus, e eu não me estava a sentir bem, porque sentia um vazio, sentia que eu não devia lá estar. Na altura foi muito complicado, porque tive que ligar ao empresário e dizer: olha, não quero estar aqui, quero ir para Lisboa. Você ligou. Tive que ligar. E ele diz o quê? Ele diz o quê? Epá, tu és maluco. Foi basicamente isso. Porque você diz o quê? Eu preciso ir à igreja ou qualquer coisa ou não? Sim, disse que, Sim. que devia voltar para Lisboa porque tinha a igreja, tinha a minha família, e ele, claro, não compreendeu, Sim. né? Também tive que enfrentar a minha família porque todos pensavam: bem, isto vai ser uma aposta boa no futebol, e de repente eu rejeitei a quase Sim. tudo. Então pronto, ainda voltei, na altura A sua família o quê? Tem irmãos? Eram os tios? Era o quem? é a minha mãe, os meus irmãos, Sim. os meus tios. Tem quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos. Pronto, então Sim. toda a gente estava toda contente que estavas lá na Madeira. Eu sou mais velho, eles eram mais novos, não tinham tanto entendimento, mas pronto, era a família toda Sim. que frequentava a igreja e que olhou para isso. Então, na altura, eu cheguei a ter um bilhete do Funchal, voltei para Lisboa, ainda assistia 2, 3 dias da convenção e pronto, para Então ficou resumir... muito pouco tempo na Madeira, então. Sim, fiquei 2, 3 semanas. 2, 3 semanas. 2, 3 semanas, sim. E está visto. Sim, foi basicamente isso. Voltei, ainda consegui, isto claro, resumindo tudo, ainda consegui apanhar os últimos dias da convenção, Sim. acho que 2, 3 dias. Gostei muito, dali envolvi-me mais na igreja, comecei a servir a Deus, até que houve um dia que eu já estava a servir, já resumindo, né? Servi como? Servia Porque no servir o louvor, quê? ou seja, Servir na servir mesa? é, Não, é a ok. pessoa tirar um curso na igreja para Sim. depois poder ajudar num dos vários departamentos Ok. que a igreja tem. Pronto, e na altura eu fiz o curso de diáconos, terminei o curso e comecei no louvor, assim inesperadamente, muito rápido, fui para o louvor.
E houve uma das reuniões que eu estava no palco, né? E o apóstolo chamou as pessoas para ministrar. E eu vi muitas pessoas a chorar, muitas pessoas ajoelhadas, muitas pessoas tristes. Eu já não lembro qual é que era o motivo. E aquilo tocou muito, porque eu senti que Deus estava do género a dizer: tu estás a ver estas pessoas todas, mas tu estás no teu conforto, ou cantas, pronto, já serviste, já deixaste o futebol, ok, foi uma grande coisa, mas não fica por aqui. Na época, então, estavas a fazer o quê? Eu já não estava a estavas no estudar, futebol? estava a estudar na faculdade. Ok. Sim, estava na faculdade. E quando eu vi aquele cenário, eu nunca mais consegui esquecer aquelas pessoas todas que estavam no altar, em Alvalade, a chorar e a pedir ajuda a Deus. E desde aquele dia eu falei com o meu bispo na altura e pronto, depois foi um processo e acabei por ser chamado como missionário e hoje estou aqui. Então foi aí que disse, então, pá, eu preciso servir a Deus mesmo, pronto, não quero continuar aqui no mundo, né? Sim. Foi basicamente, senti a chamada de Deus, mas mais do que isso, foi uma decisão de deixar a velha vida, deixar o mundo. E como eu disse, cresci na igreja, mas não estava firme ao ponto de fazer isso. Só mais tarde, quando me firmei na igreja, criei amizades, criei laços, tirei o curso, só aí é que depois eu consegui tomar essa decisão. Então, é um testemunho bonito. Sim. Porque, na verdade, não, porque às vezes a pessoa pensa, né, que quem cresce na igreja não tem testemunho nenhum, mas tem testemunho na mesma, só que é um outro tipo diferente. de testemunho, porque e às vezes parece que é mais complicado, porque a pessoa parece que já está a fazer tudo certo, acredita na Bíblia, vai à igreja, já faz a religião, as coisinhas toda, para fazer, já faz a coisa certa, mas é uma coisa do coração, né? Exatamente, tem que ser uma iniciativa e não seguir pela mãe ou ir pelo pai ou pelas pessoas que já são na igreja, mas tem que ser uma coisa de coração, a pessoa tem que decidir mesmo andar com Jesus. Então, você ofereceu-se, na verdade, para ser, olha, eu quero ser missionário, é isso? Sim. Passou um tempo, eu falei com o bispo, olha, se um dia precisarem, eu estou aqui. Entretanto, ainda passou algum tempo e depois, mais tarde, eu tive esse tempo de espera que para mim já foi muito difícil, porque eu ia para a faculdade, mas já não me sentia bem. Sim, já não estava lá do coração. Exato, estava nas coisas que tinha que fazer, mas já não estava de coração, já não estudava, já não me dedicava, mas tinha que estar, né? Não podia abandonar tudo e esperar de repente. Mas pronto, fiz esse processo todo e depois acabei por ser chamado. Sim. Então, e agora? E agora estou aqui a servir a Deus. E agora está feliz. Sim. Está de coração. Sim, estou, não estou obrigado. Estou de coração. Ainda bem. Pronto. Então, qual é o conselho que você quer dar às jovens que talvez cresceram na igreja? Sim. Né? O meu conselho é que não vivam na sombra dos pais ou daqueles que vão à igreja, porque a chamada é individual e Deus chama a cada um e cada um deve seguir aquilo que Deus o chama para fazer. Portanto, é envolverem-se na igreja, terem amigos na igreja, por exemplo, eu não tinha, conhecer as pessoas na igreja, envolverem-se nas reuniões e decidir mesmo, passar a ler a Bíblia, passar a ir à igreja, a um grupo familiar, porque parece que são regras ou condições que as igrejas têm, mas não são. É o melhor estilo de vida que nós podemos ter, porque as pessoas estão com as pessoas que devem estar, que é as pessoas da igreja, estão a ouvir a palavra de Deus e é esse estilo de vida que vai firmar as pessoas em Jesus. Amém. Muito obrigada, Sandro. Obrigado. Então, agora vamos ouvir uma música, né, que diz Deus precisa de ti, né? Sim. Por que é que escolheu esta música, já agora? Porque acho engraçado, porque é assim, Deus não precisa de nós, mas Deus precisa de nós. Sim. Deus não precisa de nós porque se nós não quisermos, Ele vai pegar em outra pessoa qualquer. Mas no final de contas, Ele precisa de nós para fazermos a obra de Deus. É isso mesmo. É isso. Então vamos cantar então esta música. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Vasos nós somos em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E Ele estará contigo todos os dias. Foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. De nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Aleluia.
Deus precisa de ti. E agora são então hora da família. Vamos falar sobre a família. E o título que eu tenho hoje é Casa e Carro. E você talvez pense, mas o que é que isto tem a ver com a família? Não está a falar do papel da mulher, não está a falar o que é o casamento, não está a dizer como educar os filhos, o que é que essas coisas têm a ver? Porque, na verdade, as famílias têm uma casa. As famílias, em geral, também têm um carro. Então, isso faz parte da nossa família. Nós temos essas coisas. Agora, essas coisas são coisas que Deus nos dá. Isto, de um lado, pode ser uma grande bênção, mas, ao outro lado, também se pode tornar, na verdade, uma maldição, um problema. E isto acontece, muitas vezes, quando a pessoa troca as prioridades. A pessoa, o casal, né, ou a família, tem uma casa e tem um carro, mas na família há várias prioridades. E é muito importante que nós entendamos que quando nós construímos a nossa família, que tem que ser feito dia após dia, nós temos que fazer isto à maneira de Deus. Se Deus não está lá, é tudo em vão. E nós temos que fazer as coisas à maneira de Deus. E muitas vezes as pessoas falham, não sabem, né? não procuram também saber, têm os seus achos. E quando nós fazemos as coisas à nossa maneira, então Deus não vai estar lá, as coisas não vão funcionar. Então, Deus instituiu família e funciona quando nós fazemos as coisas de acordo com as regras de Deus, as prioridades que Ele colocou. E em primeiro lugar tem que estar Deus. É muito importante. Se Deus está em primeiro lugar, então todo o resto nos vai ser acrescentado. Então Deus em primeiro lugar da vida de cada pessoa e também na família, em todas as coisas que nós temos, que nós fazemos. Em segundo lugar, está o marido para a mulher e a mulher para o marido. E é logo a seguir, né? Casamento é o quê? É um pacto entre o homem e a mulher, é uma nova vida, onde os dois começam a viver uma vida em comum. Então, primeiro Deus, depois logo a seguir, então, para a mulher é o marido, para o marido é a mulher. Depois, então, são os filhos, porque os filhos são os frutos que Deus dá. Deus dá por uma época. Talvez você agora se tornou pai e esta criança nunca mais cresce, mas vai crescer e antes que você dá conta, de repente saiu. E o filho cresce, né, e depois vai. Mas o que é que fica? Deus e, então, o casal. Entretanto, logo a seguir temos o quê? Temos coisas materiais. Temos uma casa, carro, roupas, telefones, televisão, todas estas coisas. E o que é que às vezes acontece é que o casal, ou um dos dois, começa a trocar a ordem. E quando nós trocamos a ordem, vai haver problemas. Não tem hipótese, vai mesmo haver problemas. E às vezes acontece, quando, por exemplo, nós falamos acerca de um carro, de casa, é que muitas vezes a mulher, ela gosta da casa. Então, ela gosta de fazer a casa uma coisa pessoal, é uma coisa dela. Então, ela gasta muito tempo lá, ela pensa nessas coisas, ela vai visitar uma amiga e a amiga, pronto, mudou de cortinas, arranjou novas mobílias, ela depois também quer isso. E ela, às vezes, sem dar conta, começa a dar muita atenção à casa. De tal maneira que, às vezes, a casa torna-se quase num museu. É um museu porque está tão bonito, está tão lindo todas as coisas, que na verdade a pessoa não pode entrar lá para viver, só pode entrar lá para ver. Então, o que é que isso vai criar? Vai criar problemas. Vai criar problemas porque em vez de viver na casa, em vez de o marido chegar a casa, os filhos chegar a casa e viver nesta casa, não pode lá fazer nada. Porque no momento que chega, está lá a mãe, né, ou a mulher, cuidado, cuidado, é novo, cuidado com isto, não se senta ali. Então ela fica tão ocupada com essas coisas que, às vezes, sem querer, ela tornou uma casa que devia ser usada pela família, ela torna isso estilo museu.
Então, as crianças, então, é um problema porque não pode tocar em nada. E às vezes até acontece o seguinte, que faz uma sala tão bonita, tão bonita, tão bonita, que tem tanta coisa tão linda, tão lindo, tão lindo, que ninguém pode entrar lá. Então, a família toda vive na cozinha. Entram na cozinha, comem na cozinha, vê televisão na cozinha, pronto, é a cozinha e quarto, pronto. A sala é só para as visitas. Só quando vêm as visitas para mostrar a casa que eu tenho. Olha, as mobílias tão bonitas, a sofá tão bonita, essas cortinas tão lindas, está tudo de acordo com a moda. E, quer dizer, o que é que a pessoa está a fazer? A pessoa não está a atender que a casa é para viver, não é um museu. Depois, ao lado dos homens, às vezes, o que acontece também é o seguinte, que eles dão valor a mais ao carro. Tem um carro, tem uma moto, qualquer coisa assim. Então, estão a ocupar o tempo todo com isso. Tenham cuidado com o carro, quando começa a chover, vão lá, põem uma capazinha, fica a limpar, tudo isso, gasta todo o seu tempo lá. Então, na verdade, é a mesma coisa. Um carro também é alguma coisa que Deus nos dá. Aliás, todas essas coisas são coisas que Deus nos dá. E nós temos que entender, isto nunca se pode tornar uma prioridade. A mulher nunca pode pôr a casa acima do marido, acima dos filhos. O marido nunca pode pôr o carro, né, acima da mulher, acima da família. Tem que colocar as prioridades no lugar certo. E às vezes o que também acontece com essas casas assim, é que às vezes o casal vive pela aparência. Então, eles querem uma casa nova e às vezes nem tem a ver com as necessidades deles, mas porque, pronto, tem um familiar que arranjou uma casa nova e a casa é tão bonito e eles ficam, eu também quero uma casa assim. Eu também quero um carro assim. Já tenho um carro, o carro é ótimo, na verdade não precisa, mas eu quero um carro assim. Depois arranjo este carro, depois já quero um outro carro. E muitas vezes, né, não tem nada a ver com a necessidade que o casal ou a família está a precisar, mas é quase para fazer uma concorrência, né? Há um amigo, há um irmão, há alguém da família, e você também, eu também tenho. E com consequência, às vezes um casal até se põe em dívidas, né? Até arranja dívidas, porque arranja uma casa pela qual na verdade não tem dinheiro. Arranja um carro pela qual não tem dinheiro. Só porquê? Porque quer viver de aparência. Eu também tenho isso, eu também tenho uma casa assim, com essas cortinas, com essas mobílias, com todas essas coisinhas. Eu também tenho um carro dessas assim. Então, muitas vezes o que é que acontece? Uma coisa, porque são coisas materiais, uma casa, um carro, que devia ser para nós usarmos, para nós usarmos isso, para nós podermos viver e fazer as nossas coisas, para nós fazermos a nossa chamada, se torna uma maldição e um grande problema. E às vezes são essas coisas que causam até um divórcio numa família. Porque a mulher fica tão ocupada com essa coisa de casa que não quer saber do marido. O que é que acontece com o marido? O marido depois já não quer vir à casa. Porque quando ele chega a casa, ele pensa, eu ainda não posso chegar a casa, eu estou mesmo cansada, eu preciso relaxar um pouquinho. Se eu agora vou a casa, ela vai dizer que eu tenho que tirar sapatos, tenho que ter cuidado aí, não posso sentar ali, tenho que ter cuidado assim. Eu preciso relaxar um pouquinho. Então o que é que ele vai fazer? Ele não vai a casa. Ele vai passear lá algum tempo com os amigos, vai beber alguma coisa, e depois a mulher lá em casa, então o meu marido nunca vem a casa, né? E ela fica toda chateada, mas na verdade é por quê? Porque ela não está a providenciar uma casa para viver, ela está a mostrar um museu que, na verdade, a família que entra lá não está a viver, mas se tornou uma maldição. E a mesma coisa com o carro, né? Quando o marido ou o pai só está a pensar no carro, todo o dinheiro vai ali, a energia vai ali, o tempo vai ali, tudo vai ali. Então, ao mesmo tempo, ele não quer saber nem dos filhos, não quer saber da mulher, está toda concentrada ali. Sabe? Essas são coisas materiais. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Mateus 6, é Jesus a falar, porque isto é um problema de sempre. Né? No tempo de Jesus não tinha carros, mas tinha outras coisas. As casas eram diferentes, mas quer dizer, isso sempre acontece essas coisas. Então, Mateus 6, versículo 19, Jesus falou assim, ele disse, não ajunteis tesouros na terra. Tesouros é o quê? Tesouros são coisas materiais, são estas coisas. Talvez nesta época eram outras coisas, eram animais, era estilo pedras, era um vaso, eram outras coisas, mas eram coisas. E com o tempo as coisas vão mudar, né? Porque a tecnologia vai se envolvendo
E hoje em dia, o que é que são tesouros? O que é que as pessoas têm com tesouros? Às vezes são joias. São joias, é a roupa, é a televisão, é a casa, o carro, a moto, é todas essas coisas assim. E Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consoma, e onde os ladrões mina e rouba. Sabe, todas essas coisas que nós temos aqui na terra é muito inseguro. É muito inseguro porque com o tempo as coisas vão estragar, mesmo se você não usa. Aliás, sabe-se isto, né? Se você tem uma casa e se você nunca usa a casa sozinha vai se estragar. Se você tem um carro e não faz nada com o carro sozinho vai se estragar, sem fazer nada. Porque é o tempo. É o tempo de não usar as coisas, de usar as coisas ou não usar. Isso com o tempo as coisas vão se estragando. E depois também tem os ladrões. É aquelas pessoas que também querem ter isto, também querem ter este carro. Então, aí entre os ladrões e tudo isso. E Jesus dá este exemplo, diz assim, ou este conselho. E diz, antes, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consoma, e onde os ladrões não mina, nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E Jesus diz, em vez disso, ajuntais tesouros no céu. Pensa na vida eterna. A vida são 2 dias. E depois só tem 2 opções. É o céu ou o inferno. Então nós temos de pensar, se eu ponho toda a minha energia aqui nesta terra, tudo isso fica cá. Porque a prova é, quando uma pessoa morre, e toda a gente vai morrer um dia ou outro, tudo fica cá. Você leva absolutamente nada, nada mesmo, nada. E mesmo se você diz, não, eu deixo isto para os meus filhos, para os meus netos, depois também vai ficar tudo cá. Porque eles também vão morrer. Então, um dia, né, isso fica tudo cá. Então, quer dizer, é um alvo que a pessoa não está a pensar no futuro. Nós temos de pensar no futuro, depois de morrer. Aí vem a vida eterna. Então, a vida eterna, para quem tem Jesus. A vida eterna é o céu, né, para quem segue Jesus, vive a maneira de Deus. Ou então, para quem não quer saber dessas coisas, então tem o inferno. Mas o importante e eterna é a vida depois de morrer. Então, este é o conselho que Jesus nos dá. E também vimos uma coisa, por exemplo, em Marcos 4. Em Marcos 4, versículo 19, diz assim, os cuidados deste mundo, Jesus dá assim uma parábola do semeador. Então fala sobre uma certa semente que cai entre espinhos. E crescendo espinhos, sufoca e a semente não dá fruto. Entretanto, depois os discípulos perguntaram o que é que isso quer dizer. E Jesus fala assim no versículo 19. Os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. O que é que diz aqui? Essas coisas, isso não acontece de um momento para o outro. Isso muitas vezes vai entrando no coração da pessoa. Porque Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. As coisas acontecem no nosso coração. E o diabo, ele lança essas coisas no nosso coração. E a pessoa, às vezes, vai deixando entrar coisas no seu coração. Começa a ter certos cuidados, outros interesses, fica enganada pela riqueza das coisas materiais, o brilho deste mundo, essas outras coisas, e vai deixar entrar isso no coração. Quando isto entra, isso vai entrando. Até diz aqui, né? Os cuidados, outras coisas, entrando. Não entra numa vez, vai entrando. Quer dizer, é um processo. Tudo funciona como as sementes. E mesmo isso, quando nós estamos a falar do nosso coração, as coisas também vão entrando no nosso coração, vão crescendo e vão dar fruto. E este não é um bom fruto. E o que é que isto faz? Porque isto, na verdade, é uma coisa muito séria. Muitas pessoas começam bem. Muitas pessoas começam a fazer as coisas tudo à maneira de Deus, né? Um casalinho, se casa, começa a família, tudo certo. Mas com o tempo, certas coisas começam a entrar no coração de uma e outra. E se uma pessoa não tem o cuidado, se ele não reconhece que isto é uma estratégia do diabo, ele vai se perder. Vai se perder por quê? Porque diz aqui, todas estas outras coisas vão entrar no coração e o que é que fazem? Sufoca a palavra. Sabe, a palavra de Deus é a única semente que dá fruto.
que dá resultado, que dá sucesso, que dá vida, que dá tudo de bom. E quando nós estamos a ouvir a palavra de Deus, quando nós nos concentramos em servir a Deus, fazer as coisas da maneira de Deus, então essa palavra vai estar no nosso coração e vai crescendo e vai produzindo este fruto. Agora, se eu tenho essas sementes no meu coração, mas eu vou ouvindo outras coisas, vou ficar com outros interesses. Uma pessoa fica com bebê, por exemplo. Então, de repente, há a moda de bebê, os berços de bebê, roupa de bebê, montes de coisas. E se a pessoa não tem cuidado, essas coisas vão entrar no coração. E entrando vão querendo ocupar muito espaço e cada vez mais. Claro, cada pessoa tem que tomar conta da criança, né? Tem que arranjar uma cama, tem que arranjar alguma roupa. Mas temos que ter muito cuidado, porque o diabo é muito bom para se tentar entrar no coração. Para que isso comece a ocupar o espaço todo, porque vai começando a crescer, e depois o que é que acontece? Vai sufocar a palavra. Acaba com esta palavra, única palavra de Deus, que dá fruto, que dá resultado, que dá vida em abundância, que dá toda a felicidade e que dá a vida eterna. Então é uma coisa muito séria. Nós temos que guardar o nosso coração. Agora você talvez diz, mas Deus não quer que nós temos uma casa, um carro? Deus é contra isso? Não. Deus nos até dá essas coisas. São talentos que Deus nos dá. Mas nós temos que entender que é um talento que Deus me dá. Então eu tenho que usar estes talentos para fazer o quê? Para construir o reino de Deus, para viver à maneira de Deus. Entendendo assim, se Deus me dá uma casa, e me dá uma boa casa, se eu tenho uma boa sala, então o que é que eu vou fazer com essa sala? Por que é que Deus me dá isso? Se eu, na verdade, não estou a precisar desta casa tão grande, ou eu não estou a precisar deste carro tão grande, mas Deus me está a abençoar com um carro grande, uma casa grande. Sabe por quê? Isto é um talento que Deus dá. Então, nós temos que usar este talento, não para mim, para eu então encher isso com as mobílias todas e essas coisas todas, mas eu pensar, o que é que Deus quer fazer com esta casa? O que é que Deus quer fazer com este carro? Se você tem uma casa grande, então dá a sua casa para um grupo familiar. Se tem um carro, cabe muita gente e é só você e o seu marido, então convida pessoas para ir à igreja, ajuda essas pessoas também. E sabem, normalmente é nesses momentos, quando Deus pede, por exemplo, olha, dá a tua casa para um grupo familiar. Quando a pessoa diz assim, não, eu não posso dar. Então isso quer dizer que a casa que você tem, o carro que você tem, está num lugar acima de Deus. Porque você diz, isto é meu. Eu não posso dar isso para um grupo familiar, porque as pessoas vão estragar as mobílias. Eu não posso dar o carro assim, então vou andar para todo lado, nesses bairros que nem conhece, então não quero isso. Então a pessoa aí vê, na verdade, qual é a prioridade que tem lá em casa. Qual é a prioridade dessas coisas? Porque se essas coisas são de Deus e a pessoa entende que Deus nos dá isso, então, no momento que Deus pede, então nós damos. Ou então, no momento que Deus diz assim, olha, deixe a sua casa e comece a andar comigo. Deixe esse carro, dá a alguém e vamos nós para um outro país, comece-me a servir. No momento que a pessoa diz, não posso porque eu tenho esta casa, eu tenho este carro. Então, você não tem essas coisas têm você. E aí você tem tudo trocado. E isto é muito perigoso. E esta lição, na verdade, é uma lição para que nós analisamos a nossa vida, o que é que eu tenho, o que é que eu faço com as coisas que Deus me dá. Nunca esqueça, todas as coisas que você tem, Deus lhe deu. Deus lhe deu uma mulher, Deus lhe deu filho, Deus lhe deu casa, Deus lhe deu carro. E você diz, não, mas eu trabalhei por isso. Você trabalhou como? Por quê? Porque Deus lhe deu um emprego. Então, mas eu arranjei este emprego. Mas de quem lhe deu a saúde? Quem lhe deu esta inteligência? Quem lhe deu que você sabe certas coisas? É Deus. Então, tudo vem de Deus. E quando Deus dá uma coisa, é sempre com um propósito. E o propósito nunca é para eu usar isto para mim. Só pensando em mim e mais ninguém. É sempre para dar lucro para o reino de Deus. É sempre fazer o que Jesus diz em Mateus 6, não para ajuntar tesouros na terra, mas antes ajuntai tesouros no céu. Qualquer talento que Deus nos dá é para nós pensarmos como é que eu posso usar isso para ajuntar tesouros no céu. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Então, o meu conselho é que você fica assim olhando, entra na sua sala e pensa assim, esta sala,
quer dizer, esta sala é grande, o que é que tem aqui dentro? Será que isto é um museu? Ou será que nós estamos aqui a viver? Será que eu posso usar, se Deus me está a pedir esta casa para eu dar a um grupo familiar? Ou o que é que Deus está a dizer? Isto é um talento que Deus me dá. Como é que eu vou depois dizer a Deus, Deus, tu me deste esta sala e o que é que eu fiz com isso? Olha para o seu carro e eu penso, olha, é um talento que Deus me deu. Mas um dia Deus vai pedir contas. Ele vai dizer, eu te dei este carro. O que é que fizeste com este carro? O que é que ganhaste? Quais os tesouros tu ganhaste com este carro para o meu reino? Então, faça isso. Entretanto, vamos agora ouvir uma música que diz, melhor que a vida é o teu amor. O amor de Jesus é a coisa mais maravilhosa. Melhor que a vida é o teu amor. Melhor que a vida é o teu amor. Meus lábios te louvarão e o teu nome bendirão. Minhas mãos em teu nome erguerei. Meus lábios te louvarão e o teu nome bendirão. Minhas mãos em teu nome. Melhor que a vida, melhor que a vida é o teu amor. Melhor que a vida é o teu amor. Meus lábios te louvarão e o teu nome bendirão. Minhas mãos em teu nome erguerei. Meus lábios te louvarão e o teu nome bendirão. Minhas mãos em teu nome erguerei. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Então agora são tempo de orar. Vocês já fez um pedido de oração e se você ainda não fez, ainda pode fazer, porque ainda estamos cá. E também sempre tem pessoas também a atender, né? Mesmo se você chega atrasada, não tem problema, nós vamos orar para si, não é mesmo? E sabe, para Deus nada é impossível. Deus é o Deus que derrama a sua unção, Deus é o Deus de poder sobrenatural. Deus é o Deus que cura, que liberta, que transforma problemas em vitórias. Então, se você está a passar por um problema, é isso que você tem que saber. Que, em primeiro lugar, Deus ama todas as pessoas, Ele ama você. Ele sabe o que é que você está a passar. E a vontade de Deus é que você saia deste problema, que você vença, que essa tristeza seja transformada em alegria. Que esta família, este casamento que está com problemas, que está com estas ameaças de divórcio, que isto fique resolvido, que Deus entre lá. E para Deus, nada é impossível. Ele é mesmo o Deus garante, o Deus do impossível. Também, se você está com outros problemas, não importa qual é o problema que você tem, para Deus, nada é impossível mesmo. E quando nós oramos, sabe, quando nós oramos, Deus está a ouvir. Deus ouve e o que é que Ele faz? Nós apenas fazemos uma oração e o que é que Deus faz? Deus ordena o seu poder sobrenatural. E Ele faz que você receba, na verdade, uma semente de cura divina, uma semente para um casamento como deve ser, uma semente para aquilo que você está a precisar.
Então, se você está com problema, enquanto nós cantamos esta música, eu quero que você fala com Deus. Fala com Deus, por que você está, o que você está a precisar. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda a dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele. Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus. Se você quer receber a oração, então agora mesmo que eu vou orar para si. O que é que você precisa? Então é que você feche os seus olhos. Põe a sua mão no peito. Eu vou orar para si e você vai fazer o quê? Você vai receber de Deus. Deus vai entrar na sua vida. Para Deus não há distância. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas pessoas, todos esses pedidos de oração que nós temos recebidos diante do teu trono. Para ti, ó Deus, nada é impossível. Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus da família. Tu és o Deus da saúde. Tu és o Deus da solução de problemas. Tu és o Deus da felicidade. Tu és o Deus que resolve os problemas. Tu és o Deus maravilhoso. E eu peço agora, Espírito Santo, que tu derrames a tua unção e o teu poder sobrenatural sobre todas essas pessoas e essas famílias. E em nome de Jesus eu ordeno que qualquer doença que seca pela raiz, eu também ordeno que qualquer demônio que está operando nos casamentos da família que caia para a terra, todas as tuas manobras são paralisadas a partir de agora em nome de Jesus Cristo. E eu te louvo e te agradeço, Deus, que tu estás a entrar com a tua alegria, com a tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, Deus é bom. Deus é bom e Deus é o seu Pai. E talvez você acredite em Deus, mas se você nunca fez esta oração, onde você diz que você quer receber Jesus. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou pedir ao grupo cantar uma música, porque talvez você é uma pessoa que está desviada. Ou então você é uma dessas pessoas que cresceu na igreja, mas na verdade não, é mais uma religião do que você tem isso no coração. E Deus está-te a falar hoje. Deus está-te a falar hoje e Ele diz assim, volta-te para mim, eu estou à tua espera de braços abertos para te receber. Vamos ouvir esta música. Fui eu quem te curou. Fui eu quem te salvou. Fui eu quem deu a vida por ti. Fui eu quem te libertou. Há muito que eu espero por ti, ver-te voltar dos teus caminhos, que são desertos e conduzem à perdição. Volta, tem aqui amor. Aleluia. Eu quero orar para você. Se você diz, eu quero dar a minha vida a Jesus, eu quero ter certeza da minha salvação, então feche os seus olhos e repete esta oração após de mim. Diga assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu falhei, eu pequei, eu peço perdão e eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, que a partir de agora eu estou salvo. Ajude-me, guie a minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Se você fez esta oração, então liga para nós, para que nós podemos lhe dar mais alguns conselhos. E vamos assim acabar este programa. Basta crer, amanhã há mais, com uma música que diz aqui,
Tudo vai mudar. Tudo vai mudar e é para melhor. Então, vamos lá. Tudo vai mudar.